Foi o quê? Tá faltando pessoal da presencial. Ah, tá. Gilbert está levando para lá, para colocar. Por isso que eu estou pedindo para ir pegando o livro que adianta aí vocês. Qual a página? Espera aí, página 294. Tá. Professor, ontem eu fiz a prova, foi até que de boa fazer. Oi? Ontem eu fiz a prova de história, foi bem de boa de fazer. Tem mais prova de questão de marcar do que de escrever. Então, só que tem as de marcar, como a gente fala, como eu sempre falo, tem que analisar as respostas, né? Aham. É, 264? 294. 94? Tá, já botei. Isso. Podem colocar a data de hoje aí. Hoje são 4. 4/5. O humanismo, né? Isso. Aí nós... Oi? Parece interessante. É, bem Humanismo interessante. e Renascimento. Eu tenho certeza, Mariane. Ó, esqueci o nome. Deixa eu ver. Sério, pessoal Mariana. presencial ainda não está ouvindo a gente. Por isso que eu tô demorando um pouquinho ainda para começar. Mas olha só. Nada, 294. Isso. Tia, Oi. 2922932. Peraí, João. Peraí. Fala, Mariana. tia, eu acho que eu vou gostar dessa matéria, desde que não contradiz a Bíblia. Mas aí, Mariana, a gente Cada um tem sua religião. Presta atenção, Mariana. Tudo que a gente trabalha dentro da matéria de história, a gente trabalha os fatos que aconteceram. A gente, na história, no conteúdo, a gente não vai trabalhar, porque na Bíblia não fala assim, não é dessa forma. Nós vamos conhecer os fatos. Ano passado, se você lembrar um pouquinho, nós falamos dos hebreus, né, que era o único povo que acreditava em um único Deus. Nós vimos que eles foram escravizados no Egito. Nós falamos de Moisés, da travessia do Mar Vermelho. Então, coisas que estão ligadas à história e são verdades. E né? outra coisa, Agora, cada um tem sua religião. E vocês vejam que, em momento nenhum... Olá, pessoal da sala, bom dia! Tudo, garoto. Só fazer tudo. Hã? Eu faço. E quando terminar lá, todo mundo... Se não acredita em Deus, deixa, ué. E aí, a gente, em momento nenhum... Gente, só o questionamentozinho que eu estou fazendo aqui. Em momento nenhum, eu como professora, eu falo de um conteúdo contra determinada igreja. Eu explico aquilo que realmente aconteceu, independente da minha religião, né? Então, principalmente, Mariana, quem faz o curso de história, ela tem que deixar a religião dela de lado. Ela tem a religião? Tenho, mas eu não posso misturar a minha religião com o meu trabalho. Então, eu trabalho, eu me aprofundo, eu leio, eu procuro assistir conteúdos verdadeiros, estou sempre tentando me informar de algum ponto, mas não misturo com a minha religião. Porque se for assim, a gente, às vezes, pode não dar muito certo. Ô tia, é como se fosse um trabalho, não pode misturar a vida pessoal com o trabalho. Isso, né? A gente não pode misturar, eu principalmente, história, porque história, eu falo, de religiões, né? Nós vimos ano passado várias religiões, cada povo com sua religião, com vários deuses. Esse ano nós aprendemos um pouco, deixa eu ver, não, ainda não aprendemos, mas falamos dos reinos africanos, de cristianismo, que já existia, do islamismo, que já existia, né? Nós vimos o surgimento aí de Maomé. Então, estamos conhecendo. O que você acredita é com você, tá bom?
Por isso que eu não tenho problemas com ninguém, porque é o meu trabalho, não é a minha vida particular, o que eu penso que eu vou passar para as pessoas. Eu posso não concordar, eu posso concordar, mas eu fico para mim. Eu não passo isso para os alunos, tá? Então tem que ser assim. Então, principalmente, quem faz o curso de história vai aprender um pouco de cada religião. Imagina, se eu tenho a minha, então eu não vou aprender da religião de origem africana, do candomblé, por exemplo. Né? Eu vou aprender, eu vou ver como são os costumes nessa religião, mas não tem a ver com o que eu sou. Ok? Tipo, se pensa em tal coisa, aí tem outra pessoa que pensa ao contrário. Você não vai obrigar essa pessoa a pensar igual você pensa, porque, né? Isso. Seria contra... Isso. Então, vamos ver. Pessoal da sala de aula, módulo 2, página 294. Pode colocar a data de hoje. Já estou. 4/5. Sério, que negócio é esse de espécie de fogo, terra, água? É um livro novo? Espera aí, nós vamos conhecer. Ó, Módulo então, 2, módulo 1. nós temos... 2. Para a gente ter ideia, vamos pensar, a gente precisa lembrar um pouquinho, vamos ver aí, pessoal da sala de aula, nós vamos lembrar um pouco do que a gente já conheceu. Tudo bem, eu sei que muita gente não lembra de tudo, mas algumas coisinhas a gente vai lembrar. O que a gente trabalhou ano passado, inclusive quando surgiu lá no metade do Império Romano, a religião cristã católica, aonde, né, Deus começou a fazer suas pregações e as pessoas começaram a seguir, seguidores de Cristo, né? Então, nós vimos isso. Já conhecemos o islamismo. E aí está ainda envolvido a igreja, né? A igreja, aquela que iria representar, ou vai representar a religião católica cristã. A gente vai lembrar do período medieval. Pessoal da sala de aula, vamos pensar aí. O período medieval, que era o quê? O período onde estava muito ligado a igreja e o poder político. Lembra um pouquinho, lá do período medieval, que nós falamos que o senhor feudal doava uma parte da sua terra para a igreja? Alguém lembra disso? Sim, lembro. Né? O pessoal da sala não me respondeu porque não está com atenção. Então, nós vimos que o poder político do senhor feudal estava totalmente ligado ao poder da igreja. Então, ele doava uma parte para a igreja e a igreja iria fazer com que os trabalhadores, os servos, ficassem felizes, entre aspas, com a sua vida, né? Quer dizer, aquele trabalha sem receber em troca de comida, ou em troca de moradia, trabalha... Não está compartilhando. Não, ainda não estou mostrando, não. Só estou dando uma explicação e o pessoal da sala está aí de conversa. Eu estou dando uma explicação por que não, o que vai acontecer nesse capítulo agora. Então, nós estamos vendo que a relação da igreja, da religião, com a política, com o poder, era muito grande. A igreja determinava praticamente a vida das pessoas, né? Você não pode... até aquele caso de bruxas que surgem aí no período medieval, às vezes nada mais era do que a pessoa saber o potencial de cada planta, né? Um chá de uma determinada planta fazia você se sentir melhor. Isso era considerado bruxaria. Só a igreja tinha o poder de falar com Deus e Deus curar a pessoa. Olha que absurdo, né? Então, esses detalhes vão mudar a partir de agora. Eu adoro esse capítulo.
porque a gente vai ver como vão acontecer mudanças na vida das pessoas a partir desse momento, desse capítulo. Eu tenho, assim, alguns capítulos, alguns temas que eu falo que são, assim, marcam uma mudança bem grande na vida das pessoas. Nesse período da Idade Moderna, esse capítulo do Renascimento é um. Mais à frente, quando vocês estiverem no 8º ano, tem um outro capítulo também chamado Iluminismo, que também vai marcar uma grande mudança nos governantes. Então, tem alguns capítulos que eles são muito para ser destacado. Então, já dei a minha introdução, já falei a relação entre o período medieval, o poder da igreja. A igreja continua com o poder. A gente agora já está no período moderno, né? Nós vimos as viagens, né, europeias acontecendo. Então, a partir dali já é o período da Idade Moderna. E aí, nós vamos conhecer, nesse capítulo agora, o humanismo e renascimento. Renascimento, ele está ligado ao humanismo. Então, vamos ver. O que seria o humanismo? Na palavra em si, o que vocês poderiam me dizer sobre o humanismo? Espera aí, um de cada vez. Quem poderia falar primeiro? Assim, sem saber o conteúdo, a palavra humanismo. O que te lembra quando você ouve essa palavra? Renascimento. Ser humano. Renascimento humano. Ser humano. O que mais, Mariana? Não, professora, foi Eu que falei, professora. Eu sei, Nathalie falou, mas a mãozinha aqui agora do João, fala. Não, professora, eu e Nath falando a mesma coisa. Ah, então. O humanismo, para mim, é a forma do humano pensar, a forma de humano agir. Eu acho que Sim, é exatamente isso aí que vocês falaram. Então, esse tema, humanismo, vai estar ligado a esse momento do renascimento. Olha outra palavra também, renascimento. Renascer. Vai renascer. Ano passado, vamos voltar ao conteúdo do ano passado. Ano passado, quando eles ainda não tinham a religião católica cristã, o que acontecia? Eles tinham liberdade para esculpir suas obras de arte. Eles não faziam... nós vimos várias estátuas, né, esculturas de pessoas nuas. Os gregos, os romanos, né, faziam aquelas estátuas belíssimas, nuas. Tinha algum problema com a religião? Não. Por quê? A pessoa, o corpo da pessoa, o nu, era bonito. O corpo da pessoa não era motivo para a pessoa ter vergonha. Mas aí, quando a igreja começa a ter força, ela diz que isso é imoral. Mostrar o corpo numa pintura, numa escultura, falar determinadas poesias, lembrando essa liberdade, era errado, era pecado. Então, foi um momento em que tudo foi voltado para a igreja, as pinturas, as esculturas, porque esse capítulo ele vai mostrar muito da parte cultural. Yasmin, quer perguntar? Vem até o microfone para falar, pode vir. E quando, a primeira pessoa que percebeu que não existiam vários deuses, Fala mais próximo, Yasmin. Como as pessoas conseguiram perceber que não existiam vários deuses, só existia, um deus? Sim, nós, quando começaram a perceber, a partir das pregações de Jesus, ou a partir mesmo do nascimento, Yasmin. Quando Jesus nasceu, nós vimos lá no momento romano, o nascimento de Jesus. Até então, eles eram todos politeístas, tinham vários deuses. Mas os hebreus, né, falavam que existia um único Deus, e que esse Deus seria a grande salvação. E aí, quando Jesus cresce e começa a falar sobre as coisas, sobre as mensagens que ele passava,
Aí, algumas pessoas abandonaram a crença nesses deuses, começaram a seguir Jesus. Então, foi praticamente a partir daí que o cristianismo passou a ser adotado por vários povos e eles deixam de acreditar naqueles deuses todos. E, principalmente, Yasmin, lá quando nós falamos no islamismo, que Maomé falou, né, que era o quê? Que todo mundo teria que acreditar só apenas em um único Deus. Né? Então, é mais ou menos. Deu para entender? Sim. Gente, está na hora do Meu Deus. tá? Vamos lá para Ok. a nossa volta, tá bom? Tá bom, então tia Claudete. Tá, vamos lá fazer o nosso lanchinho. Eu vou ficar quietinha.